Alegria estar com você aqui hoje em mais um GC Online. Está começando o nosso programa. Junto comigo está aqui a pastora Lívia, Fernanda, o Alisson, para a gente aí desvendar alguns mistérios da palavra de Deus aí nesse ano, estudando o livro de João. Quem gostou aí dos nossos estudos de Romanos do ano passado? Agora a gente vai seguir aqui no Evangelho de João e vai ser maravilhoso. Tamo junto aí. Para começar o nosso programa, vamos orar ao Senhor, apresentando a Ele esses próximos minutos de estudo da palavra e de comunhão aqui com os nossos irmãos, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, reunidos para a glória do Teu nome. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, falar com a gente. Nós que estamos aqui no estúdio, mas também nossos irmãos que nesse momento estão nos assistindo pela TV e pela internet. Que o Senhor seja conosco e que tudo seja para a Tua glória em nome de Jesus. Amém. O Rei da Glória me vestiu com sangue seu. Eu posso ver meu Pai. O Rei da Glória me levou no santo lugar. Eu posso ver meu Pai. A tua mesa me assentar, para sempre estar em tua presença e me prostrar, mais perto de ti, a tua mesa me assentar. O Rei da Glória me vestiu com sangue seu. Eu posso ver meu Pai. O Rei da Glória me levou no santo lugar. Eu posso ver meu Pai. A tua mesa me assentar. Glória a Deus. Que presente nós recebemos. Fomos feitos filhos de Deus. E é exatamente esse o tema do nosso programa, da nossa lição de hoje do GC, que é os filhos de Deus. Como eu falei no início, a gente está estudando agora o livro de João, então você vai abrir a sua Bíblia. No livro de João, no capítulo 1, nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Lembrando a você que as nossas lições do GC Online, elas são sugeridas pela nossa igreja semanalmente. E se você puder adquirir aqui sua agenda do ano das portas abertas, você vai encontrar todas as lições do ano inteiro para você estudar e se aprofundar na palavra de Deus. João capítulo 1, do versículo 10 ao versículo 13, a Bíblia diz assim:
Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia! Que palavra tão preciosa, não é? Como que pode ser alguém se tornar filho de Deus? Isso é de fato aos nossos olhos e de verdade também, né? É fato, isso seria impossível. Isso é impossível. Não tem como nós seres humanos naturalmente nos tornarmos filhos de Deus. Mas aí Jesus veio para realizar essa obra em nós e através de nós. Como nós cantamos aqui, né, alguns minutos atrás, o Rei da Glória me cobriu com o sangue seu, eu posso ver meu Pai. Então, através do sangue de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Através da obra de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E é isso que o Evangelho de João está relatando. Nós iniciamos o livro de João, o Evangelho, falando sobre essa divindade de Jesus Cristo, pensando, refletindo e conhecendo essa realidade de que Ele é Deus pré-existente, mas que se tornou homem, ser humano, para nos redimir, caminhou aqui no nosso meio, realizou milagres, e o maior milagre de todos foi a salvação. E junto com a salvação, nós recebemos esse mega presente, que é nos tornar filhos de Deus. E é diferente, né? Quando você é filho de alguém, seu comportamento, seu relacionamento com a pessoa é diferente, não é, Lívia? Acho que quando a gente reconhece essa questão da paternidade, não tem relacionamento mais íntimo do que de um pai com o filho. Infelizmente, a gente vive hoje numa sociedade que as pessoas têm tantos problemas, né, com paternidade, com seus pais e tal. Mas quando você tem essa área da sua vida curada, a pastora Lívia, ela conhece bastante sobre esse assunto. Quando você tem essa paternidade curada, você tem acesso a um relacionamento genuíno, um relacionamento profundo, um relacionamento restaurado. E que bom que o Senhor abre as portas da sua intimidade para nós acessarmos como filhos, não é? Amém. É verdade, isso mesmo. O ser humano, ele tem uma necessidade de entender sua origem, né? De onde eu vim? Para que eu vim? O que eu vou fazer? Né? Qual que é a razão da existência? E nós encontramos isso em Deus, no nosso Pai. Quando nós entendemos que, como a gente falou aqui, né, no programa anterior, que Ele é o Verbo, Ele criou todas as coisas, nós somos criados por meio dEle. Quando a gente entende de onde a gente veio, a nossa origem original, ser redundante para falar, nós começamos a ter uma percepção de pertencimento, de cura mesmo. Nossa alma, nosso espírito, ele comunica com o Pai, porque quando nós fomos feitos filhos de Deus, nós nascemos de novo. Por nascermos de novo, nós temos uma nova natureza que comunica com o Espírito Santo, que comunica com Deus. Então, nós realmente nos tornamos, não, Deus nos dá a vida e nós começamos a viver de fato. Então, entender que Deus é o nosso Pai, entender que por meio de Jesus nós temos esse acesso, né, esse caminho até Ele, é essencialmente importante para todo ser humano entender. Eu vim de algo superior, eu vim de alguém, eu vim de um Deus, Pai Todo-Poderoso, que por mais que eu tenha vivido, né, uma paternidade complicada ou até em falta, né, eu consigo observar a paternidade, viver essa paternidade de Deus sobre mim e ser de fato pleno em Jesus, por causa daquilo que Ele fez por nós. Então é muito importante, a maioria dos problemas que a gente conversa com os nossos irmãos na fé, várias situações tem a questão da paternidade. Ah, porque lá atrás meu pai me tratou desse jeito. E às vezes a gente olha o nosso pai da terra, né? Ou aquela figura paterna que a gente tem, que às vezes não é nosso pai de sangue, mas a figura que a gente tem, e a gente espelha achando que Deus é daquele jeito. E não é assim. Deus é perfeito, Ele é o Pai perfeito.
Então, quando a gente vê em déficit aqui sobre paternidade, porque nenhum ser humano consegue espelhar a paternidade de Deus, por mais bonzinho que o pai seja, nós, quando colocamos os olhos na pessoa do nosso Pai Deus, a gente consegue viver de fato mesmo. O entendimento de quem nós somos nele e ver de fato que somos filhos de Deus. E esse entendimento de filho de Deus é muito importante para aquele que é cristão, que nasceu de novo. Não é só entender que Jesus me salvou. Jesus me salvou também para me dar acesso ao Pai, para me tornar filho de Deus. Então, isso é muito importante. Quando eu sou filho, tudo na minha vida muda. Eu tenho um pai, eu tenho a quem me submeter, eu tenho a quem entender as suas ordens, suas diretrizes, aquilo que ele quer de mim. Eu tenho um propósito, tenho um futuro. Porque eu faço parte de uma família. E a família sempre vai para algum lugar. Ninguém anda solto, sozinho, aleatório, vivendo como se não houvesse amanhã. A gente tem um caminho e esse lugar é no Senhor. Amém, amém. Isso aí. Quanta profundidade, né? E quantas coisas preciosas para a nossa vida. Voltando aqui, então, para o nosso texto, para o nosso estudo, a Bíblia está falando, né, que, na verdade, antes de nós sermos filhos de Deus, Jesus já era filho de Deus. Mesmo sendo o próprio Deus, é aquela dança da trindade que a gente fala, né? Aquele complexo, Deus é um só, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é Deus, mas dentro da trindade ele é a segunda pessoa, ele é o Filho de Deus. Então, antes de nos tornarmos filhos, primeiro Jesus era filho. E como um filho, Jesus é obediente ao seu Pai. E quando Deus enviou o seu Filho, enviou Jesus, ele veio de boa vontade realizar a obra do seu Pai. Ele mesmo diz, né, a gente vê nos evangelhos Jesus dizendo que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus veio primeiramente, para realizar a vontade de Deus. E com isso nós fomos abençoados, fomos tornados filhos. Mas aconteceu algumas coisas nesse processo até que a obra fosse consumada, fosse realizada. E uma dessas coisas foi que Jesus ele foi rejeitado. A gente observa aqui no texto que nós lemos, João 1, a partir do versículo 10. Fica aí com a sua Bíblia aberta. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Cara, Jesus veio obediente, todo cheio de boa vontade, né? Cumprir a vontade do Pai e também nos abençoar com a salvação, com a redenção e com todas as bênçãos que nós recebemos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Mas ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pela humanidade, mas ele também foi rejeitado pelos que a Bíblia diz que eram os seus. Ou seja, Jesus nasceu judeu. A gente até observa aqui na nossa lição, na parte de exposição do texto. Deus enviou seu Filho ao mundo para a salvação. João escreveu dizendo que ele veio para os que eram seus. Dentro do projeto de Deus, ele fez um povo para si, para o cumprimento de um propósito. O povo de Israel tinha a missão de atrair os olhares do mundo para si, e a partir dele viria o Messias, o Salvador, que é capaz de pagar a dívida pelos pecados da humanidade. Aí a gente passa aqui para a parte de objetivo, rapidinho. Os judeus criam que eram filhos de Deus pela linhagem biológica ligada a Abraão, pai da fé. Mas o fato é que diante de Deus ter o sangue judeu não é suficiente para alguém ser filho de Deus ou receber a salvação. A gente tem aqui um apunhado de coisas interessantes para a gente conversar um pouco agora. Que é exatamente sobre existir uma promessa de filiação sobre o povo de Israel. Eles precisavam receber primeiro essa bênção e a partir desse recebimento eles espalhariam essa mensagem. O objetivo, o propósito de Deus ter feito Israel como um povo para si, Deus fez Israel como um povo com um propósito. E a ideia era que eles recebessem o Messias, que eles vivessem, né, o impacto da presença do próprio Deus entre os homens e isso fizesse com que os outros povos fossem alcançados. Mas eles não reconheceram, não é, Fernando? Eles não reconheceram Jesus. Eles não reconheceram o Cristo. Eles não reconheceram Deus em forma humana andando no meio deles. E por isso rejeitaram. E por isso, inclusive, mataram Jesus. Né? Eles mesmo que de forma tão cruel realizaram ali aquela morte, a morte de Cristo. Claro que tudo tinha um propósito, tudo estava dentro do plano perfeito de Deus e da soberania, da providência divina, mas
O próprio Jesus ele foi rejeitado. O próprio Jesus não foi reconhecido. E Fernanda, será que a gente ainda corre esse risco de não reconhecer Deus em nós e ao nosso redor? Sim, infelizmente sim, né? O erro dos judeus ali foi pensar que apontava para eles. Nós somos o povo de Deus, nós somos os escolhidos, nós. Mas eles tinham uma missão ali, não apontava para eles, apontava para Cristo. Eles estavam ali com uma missão específica. E a partir do momento que Jesus veio e nos resgatou, essa missão se tornou uma missão de todos nós, né? Ele veio para nos salvar também. E, infelizmente, a gente não só corre esse risco, como a gente cai nele, assim. Quantas vezes a gente nega a Jesus por questões nossas, por vaidade, por egoísmo, enfim, meritocracia, né? Enfim, a gente nega, a gente abre mão, a gente deixa de cumprir essa missão. Jesus não veio à toa, ele não veio para salvar Fernando, Mateus, o Alisson e a Lívia especificamente e pronto, acabou, já estou salva, já estou garantida no céu, é isso aí e o resto que se exploda. Não é isso, né? Então a gente obviamente tem essa missão, a gente estudou isso em Romanos, né? Essa questão do povo ter rejeitado e se tornado mesmo uma pedra de tropeço, né? E que a gente não venha se tornar isso também, que a gente possa olhar para Cristo e levar essa mensagem para que outras pessoas se tornem também filhos de Deus. Assim, não é sobre nós, mas a gente carrega esse encargo e é por meio dele, para ele, que são todas as coisas. Amém, glória a Deus. É isso aí. O relacionamento, a intimidade gera identificação, né? Talvez em alguns momentos a gente acaba não reconhecendo Deus ao nosso redor porque a gente não tem tido intimidade com Ele. Assim como talvez o povo de Israel não estava tão próximo da revelação bíblica como eles achavam que estavam, né? Tão conhecedores das Escrituras, o povo que recebeu a lei, mas lhe faltava ainda essa revelação de fato no coração ao ponto de reconhecerem o Filho de Deus andando pela terra. Então o povo de Israel achava que ter a linhagem abraâmica era suficiente para a salvação, ou era suficiente para se tornarem filhos de Deus. Eles achavam que a biologia, o DNA, o que corria nas veias dele por serem descendentes de Abraão, seria suficiente para serem filhos não só de Abraão, mas filhos de Deus. Mas, como a Fernanda falou, a grande questão não era sobre a etnia, não era sobre o povo de Israel, mas era sobre o Messias que viria através deles e viria para tornar não apenas eles filhos de Deus, mas todos aqueles que crescem em Jesus. Só que, como nós falamos, eles o rejeitaram. Eles rejeitaram o Cristo e a sua mensagem. Só que essa rejeição, que para esse povo foi uma maldição, para esse povo que tornou eles uma pedra de tropeço, para nós se tornou uma porta de salvação. Porque por conta da rejeição de Israel, a mensagem do Evangelho chegou a mim e a você, de outros povos, de outras nações, de outras raças e etnias, fomos alcançados pela mensagem do Evangelho de Cristo. E não apenas alcançados por uma mensagem religiosa, não apenas alcançados por um grupo de dogmas, de doutrinas, né, um grupo de regras e leis, nós fomos alcançados por uma mensagem que transforma a nossa vida completamente. E não apenas a nossa vida terrena, mas transforma a nossa vida eterna. Nós estávamos mortos eternamente, estávamos destinados à ira de Deus, destinados à condenação. Nós agora fomos aceitos como filhos. E que bênção é nós termos essa verdade aqui na Bíblia aplicada ao nosso coração por meio do Espírito Santo. E é exatamente, né, o que diz no versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não sei se você já ouviu falar em um processo de adoção, né? Como que acontece para você adotar uma criança? Não sei se você já pesquisou, né? Inclusive, eu acredito que esse é um assunto que nós até podemos falar mais, devemos falar mais, até porque a Bíblia está dizendo que nós fomos adotados. Nós fomos recebidos como filhos, ainda que naturalmente não fôssemos. O processo de adoção acontece mais ou menos assim.
um casal, uma família, vai lá e adota uma criança que não é biologicamente sua, que não nasceu naturalmente ali do ventre daquela mãe. Mas, a partir do momento que essa criança ela é adotada, ela se torna um filho legítimo. É completamente filho, é indiscutivelmente filho. E nada o desabona dessa condição. Essa verdade também é aplicada à nossa filiação ao nosso Deus. Nós fomos adotados como filhos. E isso é muito precioso, não é, Alisson? Que presente nós recebemos. Nós éramos como bastardos, nós éramos como filhos órfãos espiritualmente. Agora fomos adotados como filhos de Deus. Sim, e isso mostra a graça de Deus para com a gente, né? Porque é igual você falou no início em relação a gente não merecer isso. Ser impossível alguém perfeito, nós, na nossa humanidade, sermos filhos de Deus, um Deus perfeito, um Pai perfeito. Então, até na minha versão aqui vai usar a palavra poder, que aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a gente acessa essa paternidade pela graça de Deus através da nossa fé, né? Então, a partir do momento que a gente crê no nome de Deus, que a gente recebe essa paternidade de Deus, Ele nos dá esse direito, esse poder, né? E o que seria da gente sem a gente ter esse Pai perfeito? Esse Pai que nos perdoa, esse Pai que nos abraça e que é esse exemplo para nós, né? Então, a gente acessa, né, esse direito, esse poder a partir da nossa fé em Deus, né? Então, essa paternidade que a gente recebeu a partir desse momento, né? E a gente depende totalmente dela. A gente depende desse direito que a gente recebeu, porque a gente, por mérito próprio, não conseguiria acessar se não fosse a graça de Deus, né? Então, Ele viu algo em nós, né? Deus nos ama de uma forma que Ele estendeu essa paternidade que era só de Jesus até nós também. Então, é a graça de Deus para com a gente. Amém, amém. E essa é uma das coisas que mais me fascinam nesse texto. Quando a gente está caminhando aqui já para a conclusão, no versículo 13 ele fala assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, nasceram pela vontade de Deus. Deus quis nos fazer seus filhos. O que nós fizemos para nos tornarmos filhos de Deus? Qual é o nosso mérito e qual que é o nosso merecimento diante dessa filiação? Nenhuma. Qual que é a motivação para Deus nos tornar seus filhos? Ele quis. É a vontade dele. E o que Deus ganha com isso? O que nós, tão pequenos, limitados, temos para oferecer a Deus como seus filhos? Nada. Mas Ele quis nos tornar seus filhos. Ele quis fazer de você não apenas um escravo ou um servo, mas fazer de você um filho, por meio do sacrifício do seu único filho. É como se Jesus tivesse vindo à terra como uma semente. Deus plantou o seu único filho para colher muitos filhos, que somos nós, que somos eu e você. Então, essa é a nossa condição hoje. Depois que confessamos Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Mateus, o que eu preciso fazer para ser filho, então? Resumindo para você, crê em Jesus. É isso que o texto está dizendo. Ele veio para o que era seu e o seu não recebeu, os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, aqueles que creram no seu nome, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você ainda não creu, seu dia é hoje. Deus quer te fazer um filho, quer fazer de você um filho dele, para viver para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por esses ensinamentos, por essa verdade exposta ao nosso coração, por meio da Escritura Sagrada. Que o Espírito Santo possa aplicar essa verdade em você e que essa semente possa encontrar no seu coração um solo fértil para brotar, germinar e dar muitos frutos. Que você viva à altura dessa palavra como verdadeiramente um filho de Deus. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por mais um programa, muito obrigado pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Deus, que o Senhor possa mover em nós isso, para que nós possamos, Deus, de fato andar como filhos do Senhor. Traga isso como uma verdade real, Senhor, uma verdade próxima de nós, não apenas um conhecimento.
Que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando esse programa. Que o Senhor os abençoe com graça, com favor, com renovo, provisão. Em nome de Jesus. Amém, amém. O Rei da Glória me vestiu com sangue seu. Eu posso ver meu Pai. O Rei da Glória me levou pro santo lugar. Eu posso ver meu Pai. Pai, o véu se rasgou. Pai, Pai, livre acesso eu tenho ao Pai. Para sempre estar em tua presença e me prostrar mais perto de ti, a tua mesa me assentar. Para sempre estar em tua presença e me prostrar mais perto de ti, a tua mesa me assentar. O Rei da Glória me vestiu com